nome é Daniel Nicolau, para quem não me conhece. Eu estou secretário da CEMURB e queria dar as boas-vindas a vocês aqui na nossa retomada das oficinas, hoje setoriais. Nosso objetivo hoje aqui é ouvi-los, certo? Tenho dito nas entrevistas e com quem eu converso pessoalmente ou em grupos, que nós temos a atuação na cidade em pelo menos duas dimensões principais. Uma delas é enquanto indivíduo, é o que a gente vivencia, o que a gente aproveita ou tem dificuldade na cidade, e a outra é enquanto instituições a que pertencemos. Nós fazemos parte de instituições onde trabalhamos, ou onde desenvolvemos atividades filantrópicas, ou enfim. Nós temos pelo menos essas duas camadas de atuação na cidade, uma coletiva e outra individual. Nós estamos preparando uma sistemática e preparando oficinas na tentativa de abranger todo esse universo. Temos as oficinas regionais, onde as pessoas tenderão a se expressar, pelo menos na expectativa, de forma mais individual. Teremos essas dos segmentos para que elas se expressem de forma mais coletiva, independente de, obviamente, aparecerem demandas, né, assim, que permeiem entre um e outro. Claro que alguém que tem uma vivência individual hoje está plenamente convidado a dividi-la, né, com o grupo. Queria registrar também assim, uma certa tristeza, mais uma vez. Falei aqui na sexta-feira na reunião do GT, estou falando agora na oficina, que nós fazemos um esforço muito grande para conseguir espaços locais que consigam reunir mais pessoas, né? A nossa intenção é que haja uma participação maior. Só de ligações diretas nós fizemos para em torno de 50 instituições. E-mails nós passamos diretamente para mais de 200 instituições. E hoje, quando a gente vê aqui muitos colegas da prefeitura e poucos, digamos assim, da sociedade, nos dá um pouco de tristeza, mas sabemos que essa participação ela está aqui qualificada, porque aqueles que quiseram e se dispuseram, estão aqui presentes, são aqueles que têm um maior impulso de participação social, têm um maior impulso de tentar construir, tá entendendo? E de colaborar com esse processo. E é esse impulso que eu queria pedir a vocês, que vocês maximizassem, colocassem como premissa para que a gente estabeleça um ambiente de confiança, um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde todos vocês tenham condições e queiram contribuir. Nenhuma fala é uma fala boba, nenhuma fala é uma fala fora de contexto. Aquelas demandas que não forem de plano diretor, elas serão direcionadas para outras legislações. Aquelas demandas que não forem de legislação, forem de políticas, serão direcionadas para as secretarias pertinentes. Aquelas que forem reclamação de alguma infraestrutura, claro que não deve ser o nosso foco, nós também vamos tentar separar. A ideia aqui não é fazer um grande balcão de reclamações da prefeitura, claro, mas é que a gente consiga, de uma forma coletiva e através da metodologia da nossa conversa, saber o que é que falta na cidade, o que é que a gente precisa trabalhar no plano diretor para que a gente consiga construir a cidade que sonhamos, que esperamos, enfim. Lembrando que o que nós vamos consertar com o carro andando, né? A cidade não vai parar, nós temos aí alguns transpasses de legislação, de políticas, enfim, mas temos sempre que continuar imaginando e idealizando uma cidade melhor. Então, com esses votos e com essas palavras que eu lhes dou as boas-vindas e passo a palavra aqui para o pessoal para conduzir os trabalhos. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Mesquita, sou secretário adjunto de Planejamento da CEMURB e o coordenador técnico do processo de revisão do plano diretor. Primeiro, dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de cada um de vocês e nos situar em que pé estamos em relação à revisão, né? Estou vendo muitas caras novas hoje aqui, isso é muito bacana. Nós estamos na segunda etapa do processo de revisão do plano diretor. A primeira etapa de planejamento já foi concluída e nós estamos nessa segunda etapa, que é exatamente o que nós chamamos de leitura da cidade. Obter informações técnicas e das comunidades, né, e aí envolvendo tanto as regiões administrativas quanto segmentos específicos de setor, para que possa contribuir, opinar, apresentar propostas, projetos, ideias, né, críticas, com o objetivo da gente ajustar, melhorar o atual plano diretor. Então, essa é a segunda etapa do processo, onde nós vamos exatamente priorizar, ouvir
o que a população, o que os segmentos específicos do setor têm a contribuir no sentido da gente melhorar o atual plano diretor de Natal, né? Passado esta fase, que vai ser aí aproximadamente 30 dias, entre oficinas específicas por segmento e oficinas nas regiões administrativas, gerando todos esses produtos que vamos obter, todas essas impressões, informações desses momentos, nós iremos para a terceira etapa do processo, que é exatamente a etapa onde nós iremos sistematizar, organizar, do ponto de vista do escopo da legislação e de mudanças necessárias, o atual plano diretor de Natal. Isso vai ser feito por uma equipe chamada Grupo de Trabalho, né? É uma turma que é composta tanto pela coordenação técnica da CEMURB, quanto pelas pessoas que voluntariamente se inscreveram, né, lá atrás, né, há uns 90 dias atrás, se voluntariaram para poder participar de um dos 3 grupos da revisão do plano diretor, né? Feito essa sistematização do processo, finalizada esses ajustes, aquilo que nós entendemos que precisa ser incorporado, retirado, né, transformado em relação à atual legislação, a Lei Complementar 82 de 2007, isso vai subir essa proposta para o núcleo gestor, né, que é uma instância composta lá da grande parte do Concidades, do Conselho das Cidades, que vai então realizar pré-conferências e a conferência da cidade. A conferência com 140 delegados, votando esta proposta originária desses momentos que teremos a partir de hoje, juntamente com a sistematização dos grupos de trabalho, votando, mantendo, alterando, ajustando e encaminhando para a 5ª etapa e última para a Câmara Municipal de Natal. Tá? Então, nós estamos situados neste momento na 2ª e 3ª etapa, na leitura da cidade e na sistematização dessa leitura. É o momento que estamos vivendo aqui. Por isso que é tão importante, a partir de hoje, a partir deste momento aqui, com o segmento, né, das lideranças comunitárias, de ONGs, a estarmos contribuindo para o plano diretor. Lembrando o seguinte, Tiago, quem não pôde estar aqui hoje, quem não pôde participar, quem é liderança comunitária, quem é ONG, acabou a oportunidade? Não, não acabou a oportunidade. A CEMURB está lançando um formulário eletrônico, né? Você pode virtualmente colocar lá os seus dados, dizer quem você representa ou não, isso é uma opção sua, e apresentar propostas. Inclusive, anexar propostas, né? Se tiver algum projeto, alguma coisa mais elaborada, mais complexa em termos de conteúdo, você pode até mesmo anexar projetos e propostas, tá? Então, essa participação também se dará nesse nível, vamos dizer assim, não físico, não pessoal, mas também de forma eletrônica, para que a gente possa abranger o máximo possível de contribuições da sociedade civil organizada no município de Natal. Queria pedir, por favor, quem é do núcleo gestor, se coloque em pé, por favor. Quem é do núcleo gestor está presente. Se coloque em pé, por favor. Beleza, obrigado. Então, nós temos aqui os representantes do núcleo gestor. A CEMURB, a coordenação técnica, esteve no núcleo gestor, apresentou a metodologia, que Daniel já aqui fez um resumo, da comunicação que fizemos, né? Nós divulgamos este evento em portais, em sites, em jornais locais das comunidades, por e-mail, por contato direto telefônico. O próprio núcleo gestor, os seus membros, divulgaram também para outras instâncias da sociedade, para que nós pudéssemos ter aí a presença do máximo possível de pessoas, né? E a divulgação oficial, desde o dia 1º de agosto, através do Diário Oficial do município, e no instrumento oficial, decidido em audiência pública, que é o site do Plano Diretor, lá no link, no site da CEMURB. Então, o núcleo gestor homologou a divulgação, aprovou a divulgação, considerou suficiente este processo, é por isso que nós iremos, então, dar continuidade aos trabalhos. Sem mais delongas, eu queria mais uma vez agradecer demais a presença de todos vocês. Como o Daniel colocou aqui, esse é um momento de colocarmos as cartas nas mesas, propormos, contribuirmos com a nossa cidade, no sentido de fazer uma avaliação, né? E aí nós, só para relembrar e para passar já a palavra,
Metodologicamente, nós temos 3 grandes grupos, né? Inclusive, após um momento aqui de uma leitura mais técnica, que a CEMUB vai apresentar a partir de agora para todos vocês, nós iremos dividir em 3 grandes grupos, né, para cumprir aí regimentalmente e metodologicamente, né, o processo de revisão. E o primeiro grande grupo é o macrozoneamento e uso e ocupação do solo, né, que tem 6 subitens lá na sua composição. O segundo grupo são áreas especiais, que tem mais 5 subitens. E o terceiro grande grupo é a parte de gestão e fundos, né, a parte de planejamento, gestão e fundos, que tem mais 6 subitens. Então, nós iremos depois, inclusive, dar algumas pinceladas em relação a essa estrutura. E após essa fase preliminar técnica que a CEMUB vai apresentar, nós estaremos, então, dividindo para recepcionar de vocês, receber de vocês todas as contribuições, tá? Um bom trabalho a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Caritana. Bom dia a todos. Meu nome é Caritana, eu sou arquiteta da CEMURB e vou realizar uma apresentação, espero que breve, apesar de ter uma quantidade razoável de informações, mas uma apresentação introdutória para disponibilizar e tratar de dados gerais sobre Natal, de modo que possa dar uma iniciada nas questões a serem discutidas a partir de cada oficina e depois, na sequência, também nos grupos de trabalho. Então, como já foi mencionado por Tiago, nós estamos agora nessa etapa de leitura da cidade e, a partir dessa etapa da leitura da cidade, nós iremos trabalhar, como já foi explicado, através dos grupos de trabalho, das oficinas por segmentos e oficinas por regiões administrativas. Então, introduzindo esses macrotemas que foram mencionados, o macrotema de macrozoneamento, uso e ocupação do solo, áreas especiais e gestão, tudo foi baseado com o princípio dos objetivos realmente do plano diretor. Nós temos no nosso plano diretor vigente o objetivo de o pleno desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade e da propriedade, de modo a assegurar a todos os seus habitantes condições de qualidade de vida. Então, diante desse objetivo, há uma série de princípios previstos no plano diretor que vão girar em torno desses macrotemas que foram divididos o processo de discussão. O primeiro macrotema, que é o do macrozoneamento e uso e ocupação do solo, nós podemos destacar as diretrizes que estão lá no texto do plano diretor, que destacam que o uso e ocupação do solo eles serão submetidos à capacidade de suporte da infraestrutura urbana instalada. Então, esse princípio inicial é que faz com que a cidade, no plano diretor, esteja dividida nesse chamado macrozoneamento. Então, quando a gente tem um grupo tratando do macrozoneamento, ele está tratando de aspectos que envolvem essa divisão da cidade em função da capacidade de suporte de infraestrutura e também da capacidade físico-ambiental, urbana, dos diversos aspectos que fazem com que uma área possa ser mais ou menos ocupada. Então, nós temos aqui em laranjinha, nessa cor alaranjada, a área que é denominada como zona adensável, que é a área onde realmente a capacidade de suporte de infraestrutura, ela possibilita um adensamento maior, ela possibilita um potencial de construção maior na cidade. No mapa onde está de cinza, onde está de cinza é o que é denominado como adensamento básico, que é o adensamento igual para toda a cidade, tem um potencial construtivo igual, tanto na região norte como na região oeste e sul. O que está de cinza é a mesma característica de legislação que incide, e o que está em verde são as nossas zonas de proteção ambiental, das quais 5 já tem uma lei regulamentando e 5 estão em processo de regulamentação
em discussão nos conselhos. Então, esse grupo macrozoneamento e uso e ocupação do solo vão tratar de subtemas que envolvem questões com aspectos nessas temáticas de prescrições urbanísticas, parcelamento do solo, atividades de impacto, infraestrutura, que é a infraestrutura que dá o suporte para se poder construir mais ou menos em cada área. Então, vão ser os temas discutidos nesse macrotema. Na sequência, outro aspecto de diretriz muito forte no nosso plano diretor é a definição de áreas que recebem um tratamento especial. Além daquele tratamento geral que está lá no macrozoneamento, existem áreas especiais que elas se sobrepõem, elas são tratadas de modo especial, que são as áreas de controle de gabarito, áreas especiais de interesse social, áreas de operação urbana e a zona especial de interesse histórico. Então, nesse macrotema de áreas especiais, vão ter os subtemas específicos dessas áreas especiais, que vão estar sendo tratados. Então, aqui nós destacamos os mapeamentos dessas áreas, para, se vocês precisarem ter acesso, nas salas vão ter mapas impressos também, para se vocês precisarem discutir alguma informação mais específica. Na sequência, outra diretriz mais para o final, trata dos instrumentos urbanísticos, do sistema de planejamento participativo, dos procedimentos da revisão sistemática do plano diretor. Então, vai ser tratado tudo isso no macrotema 3, que é o sistema de planejamento e gestão. Então, partindo agora para os dados do município, vão estar disponibilizados na apresentação e na página do plano diretor diversos mapeamentos que foram realizados do município de Natal, destacando aspectos no tocante à população, densidade, coeficiente de aproveitamento. Toda essa parte de mapeamento urbanístico ela está disponibilizada já há algum tempo no site do plano diretor. Nós destacamos que essa questão populacional ela é muito importante, ela precisa ser aprofundada ao longo da discussão. Essas questões demográficas, de como vem se comportando as famílias que vêm diminuindo, a questão de que, apesar de o número de população estar aumentando numa porcentagem mais baixa, mas os domicílios, o número de domicílios ainda cresce numa porcentagem mais alta, então tudo isso precisa ser pensado em como esse crescimento populacional pode ser planejado dentro do aspecto legal, no caso aqui do plano diretor. Além disso, nós temos uma série de outros mapeamentos que estão sendo produzidos, da mancha urbana por década, crescimento de 2008 a 2016, qual foi a área que realmente mais cresceu nesse período de vigência do plano diretor, a questão dos loteamentos e conjuntos habitacionais, a questão fundiária do município, como esses loteamentos deixa eu voltar aqui, os loteamentos que cobrem praticamente toda a cidade, se a gente for verificar, eles são praticamente todos anteriores à década de 70. Então, é uma situação onde a maioria deles não seguiu nenhum regramento de destinação de áreas públicas, destinação de áreas verdes. Então, isso tudo interfere no planejamento atual, quando a gente precisa de área para edificar escolas, creches, equipamentos comunitários. Muitas vezes a gente não tem, porque aquela área, quando foi parcelada, ela não destinou porque não existia ainda a legislação, ou porque foi um loteamento irregular, mesmo que posterior à legislação. Então, todo esse trabalho ele vem sendo feito e sistematizado para que a gente possa, em cima desses dados, produzir as discussões e sistematizações a partir desses dados que nós temos já disponível na base cartográfica da CEMURB, que está sendo sistematizado. E são dados bem importantes para a compreensão da situação fundiária. Quanto à questão da população, nós destacamos aqui a concentração maior de população nos bairros da região administrativa norte e oeste. É nítido nas cores mais escuras, onde aqui está mais escuro, é onde tem a maior concentração populacional.
Então, as regiões administrativas leste e oeste têm essa maior concentração populacional, reduzindo a porcentagem na sul e oeste. Da mesma forma, a densidade ela se concentra maior nessas regiões oeste e norte, havendo uma densidade um pouco menor na sul e oeste. A densidade seria a divisão realmente da população do bairro pela área do bairro. Geralmente ela é expressa em habitantes por hectare ou habitantes por quilômetro quadrado. É interessante a gente observar, no caso de Natal, o nosso limite de bairro, ele adentra muitas vezes nas áreas de lagoas, rios, mangue. Quando a gente vai olhar, se você olhar aqui, essa área que está azulzinha, que é a área do rio, o nosso limite de bairro, ele adentra nessas áreas. Então, isso faz com que a densidade acabe parecendo uma densidade baixa, quando, na realidade, ela é uma densidade muito mais alta. Se a gente fosse retirar desse cálculo de área de superfície do bairro, essas áreas que, de fato, são rios, são mangue, ou Campo do Ná. Aqui eu destaquei mais ou menos para vocês conseguirem visualizar um pouco. Esse pretinho é o limite do bairro. Salinas, por exemplo, ele é praticamente 90% do bairro, é a área aqui que não é a área passível de urbanização. Mas outros aqui, como por exemplo, Bom Pastor, você vê que 50% do bairro, o limite do bairro está aqui no finalzinho, no meio aqui, 50% do bairro é dentro da área do rio. Então, assim, essa densidade ela acaba se tornando até mais elevada. Trazendo agora esse dado de população para a distribuição no macrozoneamento, a gente pode perceber que a porcentagem de população, de quantidade populacional que está concentrada na zona adensável, que é aquela zona onde pode ter um adensamento maior, porque tem uma capacidade de infraestrutura maior, ela é justamente onde se concentra a menor quantidade de população. Apenas 23% de população está concentrada nessa área adensável. Enquanto que na de adensamento básico, temos mais de 70% da população. Esse cálculo ele não tirou a população que está dentro das EPAs. Ela ficou contabilizada como dentro do adensamento básico. Então, teria que ter essa diferenciação. Então, mesmo com o estímulo da legislação para que se possa adensar mais nessa área destacada, não é nela que se concentra a maior quantidade de população. Relacionando agora a população com a renda, a gente pode ver, no caso aqui, é um dado a partir do censo de 2010, mas é possível ver que onde há uma maior concentração de quantidade populacional coincide justamente com a área onde a renda nominal média das pessoas ela é menor. E justamente nessas áreas onde tem uma quantidade relativamente menor, é onde tem o rendimento maior. Então, há também essa relação. Vindo agora para um tópico do macrozoneamento que se refere ao gabarito máximo e à verticalização, e alguns dados do que ocorreu de incorporações imobiliárias nessa época da vigência do plano diretor, eu trago o destaque para a questão de quais as prescrições incidem nesses bairros que são de adensamento básico na região administrativa norte e se eles têm alguma diferença em relação à região administrativa sul e oeste. Para deixar aqui destacado que os bairros de adensamento básico, eles têm o mesmo tratamento independente da região administrativa. Se ele está aqui marcado em cinza como adensamento básico, ele tem a mesma incidência da legislação. O que pode ser feito nele é uma área construída de até, no máximo, 1,2 vezes a área do terreno e um gabarito de altura de até 60 metros, que é aproximadamente 20 pavimentos. Então, não há uma diferenciação de gabarito, de que na Zona Norte não pode, de que na Zona Sul é diferente a incidência da legislação, é a mesma referência legal para as duas áreas.
Já na área adensável, esse potencial ele pode chegar até 3,5 vezes a área do terreno. Em termos de volume de área construída, se pode construir muito mais volume de área construída. E o gabarito ele é 90 metros, que é mais ou menos 30 pavimentos. Então, deixando aqui destacado que não existe esse controle de gabarito específico para a Zona Norte na parte que é adensamento básico. O que existe é o tratamento diferenciado das zonas de proteção ambiental, que ele é diferenciado tanto na Zona Norte como na Leste, Oeste e Sul. O tratamento das EPAs ele é um tratamento realmente diferenciado. O tratamento das zonas de interesse turístico também tem um tratamento diferenciado, mas o que é adensamento básico é igual em toda a cidade. Então, para dar o exemplo de como isso se comporta, eu estou destacando aqui um trecho do bairro do Pajuçara, onde houve alguns empreendimentos imobiliários, e mostrando que a característica desses empreendimentos, ele foi de um padrão de 4 pavimentos, até no máximo 8 pavimentos. Foi o comportamento que o mercado teve nessa área. Não porque haja uma restrição legal, mas por outros motivos que fazem com que o que predomina nessa área seja desse formato. Já no bairro de Capim Macio, que tem a mesma característica em termos legais, o comportamento construtivo é outro. Você vê que tem uma predominância de em torno de 18, 20 pavimentos. Se houver algum maior, é porque também pode ter sido por legislação anterior, que não tinha esse mesmo controle. Então, para que haja um entendimento de que a legislação ela incide da mesma forma nas duas áreas, mas o comportamento do mercado acaba tendo uma ação diferente no território, há um resultado diferente no território. Então, em termos de incorporações imobiliárias que ocorreram no período de 2008 a 2018, o comportamento também da tipologia desses empreendimentos, ele também é diferente nas duas áreas. No bairro do Pajuçara, aconteceram apenas 5 incorporações, mas que resultaram em 1.600 unidades, mais ou menos, ali aproximadamente. Já em Capim Macio, ocorreram 20 incorporações que resultaram numa quantidade de unidades menores. Por quê? Porque a área dos terrenos, a área territorial desses empreendimentos, ela é uma média de 17 mil metros quadrados nos terrenos produzidos no Pajuçara, com geralmente 10 blocos de 4 pavimentos no mesmo empreendimento, enquanto no padrão médio de Capim Macio são terrenos de 3 mil metros quadrados, com 1 ou 2 blocos por terreno. Então, são características construtivas que têm resultados diferentes. Aqui um outro exemplo do Planalto, que já se assemelha bastante ao do Pajuçara, com blocos também de 2, 4 pavimentos, mesmo tendo a legislação permitindo os 60 metros, da mesma forma que permite em bairros como Pitimbu, como Neópolis. Então, para que haja a compreensão de que esse tratamento ele não é diferenciado nessas áreas de adensamento básico. Aqui um exemplo do padrão de verticalização na região leste, que no caso pegando aqui o bairro Tirol e Petrópolis, onde realmente a média ali já é de mais de 20 pavimentos. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que essas áreas mais verticalizadas, que foram as que eu mostrei ali, Tirol, Petrópolis, Capim Macio, Neópolis, elas não coincidem com as áreas mais densas da cidade. Elas não coincidem, apesar de serem mais verticalizadas, elas são onde há uma concentração menor de população. As áreas onde são menos verticalizadas, elas acabam... Essa relação não é uma relação direta. Por ser verticalizado, é mais denso. Não, são tipologias de edificações, são características, o tamanho da família, são outras características que vão resultar no adensamento maior. Aqui também a gente percebe justamente as áreas mais verticalizadas, são justamente naquelas áreas onde há uma maior concentração de renda. Então, são características que a gente consegue ver a sobreposição.
Ainda quanto às incorporações que ocorreram nesse período, esse laranjinha aqui, a cor está até trocada em relação à cor do mapa. Esse laranjinha é a zona de adensamento básico. Então, ocorreram muito mais unidades incorporadas na zona de adensamento básico do que na zona adensável. Aquela área onde se estimula construir mais, tem um maior potencial de área para se construir, não foi onde se construiu mais unidades habitacionais. Aqui está se comportando justamente ao contrário. A área adensável houve uma menor quantidade de unidades habitacionais. Talvez isso não reflita numa menor quantidade de área construída, porque as unidades habitacionais são maiores, elas têm uma maior quantidade de área de uso comum, de área de lazer, tem uma outra característica de tipologia que utiliza mais área construída, porém acaba construindo menos unidades habitacionais. Aqui só realmente mostrando esse comportamento, né, como na adensável acabou tendo uma quantidade menor de incorporações, e o comportamento aqui também por região administrativa, se destacando aqui bastante a região administrativa sul. Esse destaque da região administrativa sul envolve muito do bairro de Ponta Negra, também que teve muita incorporação no período de mudança de plano diretor. Então, outro aspecto é que a densidade alcançada na vigência desse atual plano diretor, a densidade que é a relação entre o número de habitantes naquela área de terreno, ela conseguiu ser relativamente maior do que a densidade que era alcançada no plano diretor anterior, mesmo com a redução do coeficiente de aproveitamento de um plano para outro. No plano diretor atual, aqui mostra o comportamento das densidades que conseguem ser alcançadas dentro do lote, comparando com o que era permitido no plano anterior. Então, foi possível, o comportamento dos empreendimentos conseguiram alcançar densidades maiores na vigência do plano atual. Partindo agora para a infraestrutura, nós temos alguns dados de infraestrutura já aqui mostrados e outros que estão sendo sistematizados, que já tem o dado disponível, mas que não está com o mapa aqui no momento na apresentação, mas que são dados que já estão disponíveis na Secretaria. Então, verificando aqui a hierarquia viária de vias arteriais e coletoras, a gente percebe que justamente nessa área adensável é onde se concentra mais essa quantidade de sistema viário coletor e arterial, e ao redor desse sistema viário, e justamente nessa área adensável, que é também a área mais antiga da cidade, é onde se concentram os usos não residenciais. Isso reflete também uma maior concentração de postos de trabalho, é onde tem uma maior concentração de postos de trabalho, enquanto a maior concentração de população ela acaba ficando nas bordas mesmo, na região administrativa norte e oeste. Que aí, no caso aqui, a gente pode ver justamente essa concentração em relação ao adensável e ao básico. E também ela reflete um pouco essa concentração de renda. Você vê onde tem essa parte mais não residencial. Partindo para o sistema de esgotamento sanitário, que é um sistema que é muito utilizado como referência para possibilitar ou não maior adensamento na cidade. Aqui em Natal é muito forte essa percepção de que a zona adensável ela coincide muito com justamente a área onde o sistema de esgotamento sanitário está funcionando e em operação hoje. O avanço desse sistema em relação ao que estava em 2007 e o que está de fato em operação hoje, ele é muito pouco, porque o que foi executado em toda essa área da cidade, se a gente vir aqui, esse é um mapeamento do projeto que está sendo executado, onde aqui em cor de rosa
vai ficar a parte do sistema que vai para a ET do Baldo, que é a ET que hoje funciona, que recebe o esgoto da maior parte da cidade. Essa parte do esgotamento que vai para essa é justamente a parte que hoje já vai para a ET do Baldo. Já essas duas áreas, a mais escura, a roxa, que mais escura, e esse mais alaranjado, são as ETs que ainda estão em construção. Elas estão sendo executadas, elas têm recurso em andamento, mas é um projeto que ele vem tendo algumas dificuldades ao longo da sua execução, porque encontra problemas de situação no terreno ou problemas de situação no licenciamento, que leva a um tempo maior de execução dessas obras, que não tem como assegurar necessariamente quando elas vão estar, de fato, disponíveis para operação. E é importante destacar também que esses projetos, eles começaram a ser elaborados e executados em 2004. Então, quando ele foi elaborado em 2004, ele trabalhou com um projeto, uma população de projeto para 2024. Então, nós já estamos em 2019. Então, essa rede, quando ela foi projetada, ela foi dimensionada para uma população para 2024. Como houve uma demora no processo de licitação, de solução dos terrenos que iriam receber essas estações de tratamento, quando o projeto da estação de tratamento foi, de fato, viabilizado para licenciamento, a população das estações de tratamento já foi uma população projetada para 2032. Então, já tem um cálculo de projeção populacional um pouco mais para frente. Então, é importante que a gente tenha a análise dessa capacidade de suporte que esse sistema está projetado, as possibilidades que ele tem ou não de ampliação, para que isso seja tudo considerado na hora de analisar se é possível ou não, em função de quando ele entrar em operação, haver uma mudança na legislação, passando a permitir construir mais, por exemplo, porque vai ter o saneamento. Mas será que esse saneamento foi projetado para receber esse a mais que a legislação propõe, possa propor alterar? Isso é algo que precisa se refletir e se realmente buscar o cálculo dessas informações. Aqui, mais uma vez, mostrando a relação com a renda. Então, no tópico da infraestrutura, tem diversos outros aspectos que estão sendo trabalhados, os mapeamentos que existem já do plano de mobilidade, de rede cicloviária, os mapeamentos de drenagem, de alagamento, de áreas verdes. Então, todos esses mapeamentos de infraestrutura, eles vão ser trabalhados dentro do processo de revisão para justamente embasar essa capacidade de suporte das áreas poderem ser mais ou menos adensadas. Aqui é um exemplo de trabalho que vinha sendo feito em relação às áreas verdes e a possibilidade de trabalhar corredores de ligação entre as EPAs. Então, são trabalhos que estão em fase de desenvolvimento. Então, diante dessa questão da infraestrutura, é importante considerar que a infraestrutura que deve dar suporte é uma infraestrutura que esteja instalada, em funcionamento e com capacidade de suporte. E também a gente refletir sobre a questão do estímulo de tratar algum índice diferenciado por uso, por exemplo, nas zonas onde tem uma concentração maior só de uso residencial. Será que seria interessante incentivar os usos não residenciais para aumentar o número de postos de trabalho, alguma coisa nesse sentido? Então, são coisas que a gente pode refletir. Também, em relação ao parcelamento do solo, é interessante a gente pensar em como buscar soluções para as necessidades que nós temos de áreas para equipamentos urbanos dessas novas demandas populacionais. Porque na hora que a gente quer instalar novos grandes empreendimentos, a gente trará uma demanda de população para aquela área, que, por exemplo, os empreendimentos que foram identificados mais recentes lá na Zona Norte são empreendimentos com 300 unidades, 600 unidades, e como o município vai disponibilizar a área para construir
novas creches, novas escolas, se a gente tem um histórico de parcelamento irregular, a gente tem um passivo nesse aspecto que precisa ser solucionado. Então, é algo que a gente pode refletir dentro do plano diretor em algum tipo de solução, de trabalhar alguma forma de banco de terra, por exemplo, como sistematizar isso de alguma forma. A questão da mobilidade, rotas acessíveis, então tratar esses aspectos relacionados com a infraestrutura. Da mesma forma, os equipamentos urbanos. A gente tem uma série de mapeamentos ponteando a localização desses equipamentos. Mas é interessante a gente fazer uma análise dos vazios que a gente ainda tem, das áreas descobertas, de como a gente ter terra para fazer novos equipamentos. O nosso problema com a quantidade de loteamentos irregulares e conjuntos não registrados, que muitas vezes aquela área é destinada a equipamento, mas ela não está registrada em cartório, não consegue viabilizar um financiamento federal, então são coisas que precisam ser solucionadas. E a questão também de diagnosticar as demandas populacionais para cada tipo de equipamento. Então, são coisas que a gente precisa sistematizar com base, por exemplo, nas concentrações, onde tem uma maior concentração de população de crianças de 0 a 5 anos, onde tem uma maior concentração de idosos, que tipo de equipamentos essas áreas precisam mais. Então, são dados demográficos que eles podem ser utilizados para esse planejamento. Tratando um pouco do sistema de gestão, é justamente esse momento da participação. A gente tem um sistema de gestão já previsto no nosso plano diretor e que ele pode ser aprimorado. Tem diversos conselhos que são bastante atuantes na cidade e cada sistema desse também tem fundos que são trabalhados, então isso precisa ter realmente a participação e a continuidade. E dentro desse sistema nós temos também os instrumentos, que nosso plano diretor tem todo um arcabouço de instrumentos urbanísticos, mas que poucos deles, ao longo da vigência do nosso plano diretor, foram efetivados, foram de fato postos em prática. Então, é preciso refletir o que falta para que nós venhamos a conseguir colocar em prática o direito de preempção, poder ter o direito de comprar esse terreno que é tão necessário para a implantação de um equipamento público, para a implantação de alguma área que seja de necessidade coletiva. Então, aqui a gente destaca praticamente a implantação da outorga e do fundo de urbanização e os demais sem uma efetivação de fato do instrumento. Eu trouxe aqui alguns dados da outorga onerosa para também trazer uma reflexão sobre essa questão da forma como a outorga vem sendo cobrada em função da área construída do imóvel, quando na realidade ela deve ter uma relação com o valor da terra, com a questão de que os valores que em médias ocorrem por empreendimento e também os valores totais arrecadados anualmente, eles são valores muito pequenos diante do objetivo da outorga, que seria investir em infraestrutura. Como investir em infraestrutura com valores tão baixos? Então, assim, e também em relação ao que essa outorga proporciona ao empreendimento, porque o que ocorre é que na hora que o empreendimento faz uso desse potencial maior, ele poderia construir 1,2 vezes a área do terreno, mas pagando outorga naquela área laranjinha, que é a área adensável lá do mapa, ele vai poder construir 2,5 vezes a área do terreno. Então, ele vai poder construir o dobro do que ele poderia se ele tivesse na área de adensamento básico. Então, um exemplo aqui de um empreendimento em Lagoa Seca, que construiu 432 unidades. Se ele fosse trabalhar o adensamento básico, ele construiria 212. Mas, por ele ter usado o coeficiente de 2,42, ele construiu 218 unidades a mais. Então, para construir essas 218 unidades a mais, a outorga onerosa que ele pagou,
ele pagou essa outorga para construir de 660 mil, que é um valor calculado com base no que está lá previsto no plano diretor. Mas esse valor ele não tem relação com o valor do terreno. Hoje ele tem relação com o valor construtivo, o valor de CUB de construção, do custo unitário da construção civil. Então, são dados que nos levam a refletir sobre a forma de aplicação desse instrumento urbanístico, que é um instrumento de reverter essa questão do valor da terra. E também a importância de acompanhar, né, como é que está sendo aplicado esses fundos, como é que vem sendo feita, não só desse que envolve a outorga, mas dos diversos outros fundos que estão dentro desse sistema de planejamento. E aqui eu destaco também algumas informações sobre a região metropolitana, porque há também uma série de comentários que tratam em relação a os empreendimentos que ocorreram em Natal e os que ocorreram na região metropolitana. Os dados que eu trago aqui, eles foram dados da pesquisa que tratou as incorporações ocorridas nos municípios ao redor de Natal, que não é a região metropolitana toda, mas denominado como região metropolitana funcional no trabalho, de 2011 a 2016, de autoria de Uda Andrade. Então, nesse mapeamento que foi feito, a gente pode ver os pontinhos amarelos, eles são os apartamentos, onde teve empreendimentos do tipo apartamento. Os pontinhos azuis são onde houve empreendimentos do tipo casa ou loteamentos, ou lotes. Então, é perceptível como os empreendimentos do tipo apartamento, eles se concentraram em Natal e um pouco em Parnamirim. E o que de fato ocorreu na região metropolitana foi uma ocorrência maior de empreendimentos do tipo casa ou lote, que vai ser possível verificar, que no caso se concentrou tanto em Extremóis, São Gonçalo e Macaíba. Parnamirim foi que tem uma situação mais semelhante aos empreendimentos de Natal. Então, o que eu queria destacar nisso é que o potencial construtivo desses municípios da região metropolitana, que são os que são aqui lindeiros com Natal, o potencial construtivo básico deles, enquanto Natal é 1,2, a maioria deles é 1,0. Ele é menor do que o de Natal. Então, eles não têm um incentivo maior em termos de legislação. Os municípios da região metropolitana, eles não têm um incentivo diferenciado, onde lá pode construir mais do que aqui. Pelo contrário, tanto no básico como no coeficiente máximo, a legislação de Natal tem um potencial maior do que os municípios vizinhos. O que ocorre, de fato, é que esses municípios vizinhos, eles têm um valor de terreno menor, um preço de terreno menor. Esse preço é que leva à atração, pelo menos é um dos motivos, né? Não é o único motivo, claro, tem toda uma série de outras análises de mobilidade, outras análises demográficas dessa questão metropolitana que envolve, mas aqui especificamente nesse recorte do trabalho, a letra realmente está muito pequena, mas depois vocês podem ter acesso ao conteúdo da apresentação. Esse preço nos municípios Extremóis, São Gonçalo e Macaíba, eles se aproximam no valor relativamente baixo, e já aqui no trecho de Parnamirim, já se aproxima mais do preço da região sul de Natal, e o preço na região leste de Natal, ele se eleva de forma assim, bem distanciada dos outros. Então, a questão do preço, ela deve ser olhada de forma interessante para entender um pouco do porquê que houveram mais empreendimentos nos municípios da região metropolitana, e mesmo assim esses empreendimentos, eles não foram do mesmo tipo de
do que costuma ocorrer no município de Natal, no caso do que houve a predominância, pelo menos, na parte de incorporação imobiliária. Então, aqui mais uma visualização rápida de valor, no caso da tipologia casa, como a tipologia resultante da unidade habitacional. Nesses municípios, ele varia geralmente em torno de 50 mil até 150 mil, enquanto uma tipologia dessa de loteamento que foi feita em Natal era num padrão de 400 mil reais. Então, assim, são outras tipologias. Aqui, comparando, por exemplo, o valor do terreno, enquanto num terreno em Natal, no valor de 645 mil, foram construídas 24 unidades. Em Parnamirim, já se considerou aqui metade do valor nesse empreendimento específico para uma quantidade de unidades semelhante. Aqui um outro exemplo, no bairro de Neópolis, um terreno de 1.400.000 para construir 34 unidades, enquanto no município de São Gonçalo, para construir 32 unidades, que devem ser de padrão, aqui o padrão do valor da unidade 100 mil e aqui 450 mil, mas a diferença de valor de terreno, ela é, assim, uma diferença exponencial. Então, é interessante que isso seja considerado na hora de se analisar, quando se constroem nesses municípios, o porquê e o padrão, qual é a tipologia que está sendo construída, porque tudo isso deve ser considerado nas análises. Então, aqui foi mais... Tem outro exemplo aqui, mais específico em relação ao preço de apartamento. Então, mas para esse dado estar disponível, a tese está disponível na internet, quem tiver interesse de se aprofundar, é só ler o conteúdo completo dela. Então, assim, aqui nesse tópico eu queria destacar que a legislação de Natal ela não é mais restritiva do que aos dos municípios vizinhos, mas que essa questão do preço, do valor do terreno, especialmente na zona adensável de Natal, ele é muito elevado e acaba inviabilizando uma tipologia de imóveis específica. Ela favorece uma tipologia específica de imóvel e desfavorece outra. Então, é preciso refletir como viabilizar, por exemplo, a construção de habitação de interesse social em áreas centrais, se a terra está nesse valor tão inalcançável para essa tipologia, e também se o município não tem um banco de terras. Então, como pensar em soluções tanto para a habitação de interesse social, como, por exemplo, para equipamentos urbanos. Então, são reflexões que a gente pode fazer a partir desses dados disponibilizados. Então, esses dados eles podem servir de apoio nas discussões desses diversos macrotemas, como foi explicado no início, e era isso, as informações que eu queria disponibilizar hoje. Bom dia a todos. Eu espero que as informações passadas por nossa Caritana tenham ajudado a abrir caminhos para a reflexão, né, que nós vamos organizar agora nesse segundo momento, a divisão dos participantes, para que a gente possa realmente se debruçar sobre essas questões mais específicas e discutir, levantar os questionamentos, fazer as indagações que acharem pertinentes. Então, a ideia é o quê? É a gente se dividir em 3 grupos, de acordo com os macrotemas. Caritana, você pode colocar... Qual é a ideia? É a gente se dividir em 3 salas e em cada sala a gente vai procurar fazer os questionamentos, as discussões relativas a cada macrotema.
certo? Então, nessas salas estarão presentes os coordenadores dos GTs e os facilitadores que foram eleitos nas reuniões da semana passada, para exatamente viabilizar a discussão e anotação, registro de todos os questionamentos. A ideia é levantar problemas, potencialidades relativos a cada macrotema. E aí fazer os registros, eleger as prioridades de acordo com cada grupo, para que o resultado desse trabalho nas salas ele será devidamente registrado e levado para as próximas discussões nos grupos de trabalho. Então, essa seria a nossa programação de hoje. Esse segundo momento é importante a participação efetiva de todos, né? Mas, assim, antes da gente fazer essa divisão, eu acho que seria importante abrir para alguma pergunta, algum esclarecimento sobre a apresentação. Alguém que queira algum esclarecimento? Esse material vai estar disponibilizado no site a partir de hoje à tarde, na página do Plano Diretor. Para quem quiser se debruçar mais detalhadamente sobre o assunto, vai estar lá o material. Alguém tem alguma pergunta? Professor Milton, o senhor, Fabrício, ele, o Wilson. Vamos fazer essa rodada de 4 para a gente não se perder. Você leva lá o microfone? Lá, professor Milton, levantou a mão primeiro. Bom dia. Então, é só mais para questão, assim, como você falou que são divididas em apenas 3, o macro, a parte do macrozoneamento e tal, e no caso dos facilitadores daqueles subtemas, aí eles se juntam, se distribuem entre esses 3 grupos, não é isso? A ideia, pelo público aqui, eu acredito que a gente vai conseguir dividir em 3 salas. Legal. E aí, dentro de cada sala, vai ficar o coordenador do macrotema, certo? Mais os facilitadores daqueles subtemas. Ok? Ficou claro? Ok. Porque a ideia é que os facilitadores, juntamente com os coordenadores, eles possam ajudar a provocar o início da discussão. Fazer dar breves informações sobre o subtema, e aí começa a discussão. A ideia é que estimule a participação e o registro desse material. Ok. Deixa eu passar para o Fabrício. Bom dia. Bom dia. É uma pergunta sempre só para a condução dos trabalhos, né? O volume de dados que vocês apresentaram agora é riquíssimo, é extremamente denso, né? Eu fico pensando quanto tempo isso será necessário para que a gente consiga realmente entender o que é, correlacionar esses dados e como isso se reflete em políticas. Aí você colocou agora que esses dados vão estar disponíveis hoje à tarde, portanto, depois da oficina. Então, esses dados eles estarão nas salas no momento em que a gente for poder, para que a gente possa consultar isso mais. Veja bem, essa apresentação vai ser disponibilizada hoje à tarde no site. Porém, todo esse material, todas essas informações, elas já estão no site. Sim, já está lá. Já está lá, certo? Somente a apresentação em PowerPoint é que vai... A grande maioria dos mapas utilizados são mapas que já estão disponíveis lá no site. Certo. Alguns outros, como, por exemplo, a forma como está mapeado ali o trabalho do esgotamento sanitário. Foi um trabalho específico que ele foi feito para um artigo de um evento, então foi um trabalho específico que não está lá no site porque foi feito a partir de um trabalho de pesquisa. Então, não está disponível porque... Mas a informação ela está disponível na base de dados da CEMURB, inclusive já tem uma técnica formatando no mesmo padrão dos mapas do plano diretor que está sendo disponibilizado no site, para que esses de esgotamento também sejam disponibilizados lá no site
nessa mesma formatação. Mas os dados de população, densidade, agora a correlação feita na hora da análise é que acaba tendo essa comparação entre um mapa e outro, essa questão dos mapas em si, a maioria são os que já estão, de fato, lá no site. Tá, e aí só para finalizar minha pergunta. Então, tem esse primeiro momento em que a gente vai fazer agora, né, as discussões do GT, especificamente da oficina, e vai ter um outro momento em que a gente retoma esses dados especificamente para o GT, é isso? Nos GTs. É, né? É. Tá. E uma informação também importante é o seguinte, vamos dizer que hoje a discussão aconteça, mas você ficou amadurecendo a ideia, chegou em casa e lembrou de uma coisa que você gostaria de ter falado. Vai ficar disponível no site a possibilidade de você fazer sua contribuição, sua colocação, inclusive com a possibilidade de inserir um arquivo. No caso, se você quiser montar uma propostazinha sobre determinado assunto, você pode anexar a proposta. Ou seja, a ideia é que todo esse material ele vai para os GTs para discussão. Ok, certo? tá bom. Obrigado. Aqui. Alô. Em primeiro lugar, queria parabenizar quem fez o trabalho de levantamento da infraestrutura, realmente. Ficou muito claro onde a cidade já dispõe de uma infraestrutura, onde ainda falta avançar a questão, inclusive, da infraestrutura de esgotamento sanitário, que é alguma coisa que se reconhece que está avançando, porém, efetiva na prática, a gente percebe avanço pequeno. Mas eu queria salientar um detalhe que é importante. A tomada de decisões e a análise, né, a avaliação de possibilidades de adensamento em função de infraestrutura precisa levar informações um pouco mais detalhadas em nível local. Eu vou apenas citar um exemplo. No mapa ficou muito claro, há uma região adensável porque comporta teoricamente estrutura viária e de esgotamento sanitário. Vou citar só 2 exemplos. Vocês vão identificar muito claramente que isso é uma coisa relativa, né? Por exemplo, estrutura viária. O trecho da Hermes da Fonseca, que vai mais ou menos ali da altura do quartel do Exército, né, do Hospital do Exército, até o Midway. Ali tem uma avenida com 3 faixas, né, ampla, não é? Existe estrutura viária e aquele negócio vive engargalado. Aquele negócio vive engarrafado. Nesse momento, se você entrar lá, você vai pegar um engarrafamento. Então, essa informação de estrutura, ela precisa ser bem situada. Em termos gerais, aquela região está bem servida de vias, e de vias amplas. Porém, por causa da questão da ocupação, quer dizer, ele tem um shopping, tem um instituto federal, né? Por causa dessa ocupação, aquele trechinho ali vive engarrafado, né? Outro exemplo, Areia Preta. Quem anda em Areia Preta na área onde o esgotamento sanitário é considerado suficiente para adensar 3,5, é isso? É o índice de adensamento lá. Perfeito. Aquela língua negra, aquela lagoa de esgoto na frente da praia, está dizendo, está gritando, a estrutura de esgoto nesse pedaço aqui não suporta. Né? Tem um bueiro ali na frente do restaurante Muqueca, né? Muqueca, tem um bueiro ali, que assim, dia não e dia também, vaza esgoto ali. Aquela língua negra, aquele lago de fezes ali na frente, tem sua origem num sistema que está na área que é dita como passível de comportar até 3,5. Então, tem detalhes, há uma necessidade de informação em nível de detalhe sobre alguns gargalos nessas áreas onde supostamente há infraestrutura. Então, a gente vai precisar dessa informação para a tomada de decisão, avaliação e tomada de decisão sobre modificações nessas áreas. Certo. Só informando que tem muitas dessas informações.
Eu queria só aproveitar para destacar que quando, na finalização da parte da infraestrutura, o primeiro tópico aqui é considerar a infraestrutura instalada em funcionamento, bem como a sua capacidade de suporte. Então, essa análise de capacidade de suporte, a gente vai precisar se debruçar bastante, tanto na área que hoje é dita adensável, como na área de adensamento básico. Qual é a capacidade de suporte que essa infraestrutura, de fato, tem? E aí, esse nível de detalhe ele vai precisar ser aprofundado juntamente com as concessionárias, com a Secretaria de Mobilidade, com a soma de atores que vai se juntar nessa discussão. Sim. Sim, já. E assim, aproveitando a fala de Caritana, para renovar o apelo para tanto representantes de entidades que tenham contribuições, que tenham dados oficiais para nos fornecer, sempre está estimulando a essa atualização de dados. Nós temos muitos dados, porém precisamos de atualizações constantes. E, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de colher esses dados na fonte. Então, assim, lembrando, se tiver alguém presente dessas concessionárias e tudo, para sempre tentar facilitar esse processo de atualização desses dados. O senhor aí? Bom dia. Luiz Antônio, Centro Social do Brasileiro Teimosa. Eu queria perguntar o seguinte, a gente está gritando, e já faz tempo, desde do início a gente vai para as oficinas. Lá nos grupos vai ter pelo menos um mapa desse para a gente poder olhar a discussão, ou se não vai ter nada, só se a gente for no site. A outra questão, se veio para essa apresentação, se esse material já tivesse aqui, ó, no meu celular, para a gente ver e a gente acompanhar e discutir. Seria muito mais fácil. A outra coisa, como nosso companheiro ali, não é só na Moqueca não, viu? É de frente ali ao Farol Bar, Casa do Matuto, aquelas áreas ali da Praia do Meio, a maioria é esgoto condominial, tá certo? Quando você vem da ponte, que entra ali na Morro Gouveia, para pegar a Miramar subindo, o prolongamento da Floriano Peixoto, qualquer chuvinha de 10 minutos, para todo mundo lá, para esperar secar, e ficam subindo por ali, e o pessoal, eu queria que o pessoal visse essa parte, viu? E todo mundo pensando em adensar, todo mundo pensando no gabarito, todo mundo pensando em tudo. Tenham consciência para vocês não acabarem com o Natal. Tem uma pessoa lá. Alô. Aí, pessoal, o cidadão estava pedindo aqui o conteúdo, eu prestei atenção. Em outros planos diretores que eu participei, nós recebíamos uma apostilha. E nesse plano diretor ninguém tem apostilha com conteúdo para ser discutido, para que nós possamos estudar em casa e discutir aqui. Desde o início eu estava observando e não falei isso desde o início. Com relação ao que o Luiz Antônio falou, essa situação, a Morro Gouveia não existe só na Cidade da Esperança não, existe uma Morro Gouveia ali na Praia do Meio. Então, a Morro Gouveia com Miramar, eu trabalho bem próximo. Não pode chover, a situação da drenagem é péssima. Entendeu? Sem falar na de saneamento básico, porque quando se obstrui, vai tudo para o mar. Certo. Tem uma pessoa lá atrás, professor Milton, depois o senhor. Bom dia, meu nome é Mauro, sou da Oceânica, moro em Nova Descoberta. A questão de uma dúvida que já levantaram aqui, vocês já disseram que o material está na internet, né? Mas eu acho assim, para se trabalhar esse material, como já foi falado aqui, é necessário a gente ter essas informações aqui durante os grupos. Não dá para ficar consultando a internet, cada um na hora dessas oficinas. Eu acho que se tivesse o conjunto de mapas para cada grupo estar trabalhando com as informações, eu acho que seria muito mais proveitoso. A gente teria as informações aqui, não tem como ficar, eu acho que olhando a internet, às vezes ela cai, nem todo mundo tem, como é que está disponível. Como é que a gente vai discutir essa questão sem ter base nos dados que vocês têm aí? Eu acho que seria interessante ter isso disponível numa mesa para todo mundo estar trabalhando, olhando para esses mapas, para essas informações. Outra coisa é a questão, a gente vai discutir a capacidade de suporte, é isso dessas questões de infraestrutura, para adensamento.
sem a gente ter informação? Porque capacidade de suporte é um estudo que se faz, né? Aí esse estudo ele tem para a gente estar discutindo, ou a gente vai discutir, a gente vai criar uma capacidade de suporte? A gente vai pensar o que é a capacidade de suporte em cima do que vocês apresentaram. Eu não entendi bem. Veja bem, vamos tentar focar no seguinte. A oficina hoje tem 2 momentos importantes de participação. A oficina é o quê? É o momento da população levantar os questionamentos, apontar os problemas como já começaram a ser apontados, levantar, vamos dizer assim, os anseios desse grupo em relação ao plano diretor. Nas salas vão ter alguns mapas, certo? Vai ter algum material e vai ter o pessoal de apoio, os coordenadores dos grupos, para tentar estabelecer essa discussão e esse levantamento das informações e de cada um querer dizer, querer pronunciar, apontar os problemas que vivem diariamente, enfim, identificar o que é que esse grupo pensa a respeito de Natal e o que é que eles querem para Natal. Isso é o primeiro momento. Essas discussões, elas serão estabelecidas nos grupos de trabalho. É onde o material vai chegar, que vai chegar de várias fontes, desse material que a CEMURB organizou, do material que vai ser produzido em cada oficina, das contribuições que serão recebidas pela internet. E aí, sim, vão estar disponíveis para se discutir. E pode, no meio dessas discussões, surgir a necessidade de a gente precisa de um dado que a gente ainda não está com ele aqui. Vamos produzir esse dado? Então, são vários momentos de participação e de possibilidade de você agregar contribuições para o trabalho, certo? Não vai se esgotar hoje. A ideia hoje é levantar os questionamentos, os problemas a partir da visão de vocês, certo? Não sei se respondi a contento, mas a ideia é essa, é levantar os questionamentos e elencar as prioridades. O rapaz lá de... Quem está com o microfone? Tá, pronto, pode falar. Mais ou menos. Pronto. Bom dia. Foi levantada aqui a questão de Areia Preta, que, em teoria, segundo falaram, né, o saneamento era para funcionar e não funciona. Mas o que não foi falado, não foi lembrado, é que os prédios e todas as construções que foram construídas legalmente, elas estão ligadas ao sistema de esgoto. E segundo o plano diretor da época, que é o que funciona agora, está tudo ok. O problema de Areia Preta e de alguns outros bairros são as construções irregulares. Então a gente está aqui para discutir coisa que está dentro da lei e não as irregularidades. Se construir irregular, que é o que acontece ali por Mãe Luísa, e todo mundo sabe que tem ligação clandestina, é uma coisa irregular que está fora da lei. Então a gente não pode se pegar nisso, a gente tem que se pegar no que está dentro da lei e fazer com que a lei seja cumprida. Isso é fato. O que existe em Areia Preta, ilegal, o sistema de esgoto atende. Agora, se algumas pessoas construírem de forma legal, aí é outra questão que tem que ser combatida de outra forma. Professor Milton aqui, por favor. Professor Milton já estava inscrito, depois os... Professor, venha para cá. Deixa. Passa o microfone para seu neto, por favor. Por questão de ordem. Primeiro, que as construções vieram depois. Primeiro, que nós já éramos habitantes nativos da área e antes existia saneamento lá e não vivia obstruindo depois que construíram os prédios em Areia Preta e de Natal. Por ordem eu estou respondendo que é um direito meu como cidadão, morador, e desde 60 anos que eu moro lá na área. E outra coisa, não é desigualdade não, porque a minha casa ela é legalizada, tá certo? Por questão de ordem. Gente, bom dia.
Eu sou Milton França, sou educador e ativista entendeu, ambiental e de planejamento urbano. Tive que entrar nessa seara quando a gente está revendo o nosso plano diretor há 10 anos para uma cidade que precisa ser pensado enquanto uma área maior ainda, a metrópole, e a gente continua pensando, usando esse espaço para uma coisa local. A minha rua é que está assim, um buraco, tararara. Quando se fala em orla, vamos falar em toda aquela orla central. Se existe esgoto clandestino que entra pelo sistema de drenagem, vamos pensar como é que a gente encontra a solução que pobres e ricos possam dar essas mãos à academia e a gente encontra. Por exemplo, certamente tem muitos aqui engenheiros e arquitetos. Se você fizer o sistema de drenagem primária para uma lagoa de deságue ou de primeiras chuvas, você tem como canalizar toda essa drenagem primária, que é o que coleta esses esgotos, e aí você tem como, nesse ponto, nessa lagoa, poder dar o destino correto. E aí, quando você tem uma grande chuva, é que você transborda esse sistema, e aí ela escorre para a praia. Tem uma sentença que condenou o município e o Estado, uma sentença de 13 de setembro de 1994, por esgotos clandestinos entrando naquelas praias do meio e do forte. Mais de 20 anos se passaram, nenhuma solução foi dada. Aquelas praias, todos os estudos periciais mostraram que, por ter aquele paredão recifal, ele leva 5 vezes mais tempo para que se dilua, para que se troque essa água do que... Então, assim, se nós somos uma cidade, estamos numa cidade cuja o motor principal econômico é o turismo, e o turismo é de sol e mar, se a gente não está trabalhando em conjunto para transformar essa orla na orla dos nossos sonhos, não uma orla de exclusão, que a gente possa, por exemplo, quem vai salvar essas comunidades que estão lá são mais AEs, são mais áreas especiais de interesse social. Fala, não, mas vamos jogar a turma lá para o Guarapes. Os que foram, temos que encontrar uma solução, como é que a gente consegue qualificar aquela área. Por exemplo, viu, o Wilson, por exemplo, levar a BR-101 em um novo traçado que ela perpasse o Guarapes e aí entra em Uruaçu. Todos os caminhões iriam passar por lá. E aí desafoga a atual 101, Salgado Filho e Hermes, inclusive Ribeira e Praia do Meio. Transferir toda a parte de carga de passageiro para outra margem. Nós estamos com propostas. Essas propostas não estão nascendo na Afierne, que fez um estudo bárbaro, o mais RN. Nós estamos usando esse material que custou 5,5 milhões. Mas quem está dizendo onde podem ser novas ETEs, onde poderia ter o VLT e BRTs, onde o secretário de Turismo que está aqui, como é que o Guarapes, que tem um dos mais lindos complexos cênicos e paisagísticos, o Cordão do Nar, o sítio histórico, o Fabrício Pedrosa, e nenhuma vez a Zona Oeste entra no nosso mapa de potencial turístico.
Então, assim, ou a gente se une sem nenhum preconceito, ou daqui a 10, 15 anos estaremos com essa mesma picuinha, achando que os pobres não têm inteligência e o rico não gosta de pobre. E isso é uma grande mentira, que vamos nos dar as mãos, porque se a gente não salvar a nossa capital, a gente não salva nem o nosso estado e nem o país. Obrigado. Gente, eu vou só reforçar uma coisa que é importante, né? Nós começaremos nesta semana, na verdade retomaremos nesta semana, sexta e sábado, as oficinas por regiões administrativas. Então vai ter um zoom mais aproximado, mais detalhado em cada uma dessas regiões administrativas, né? Inclusive começaremos pela região leste, né? E a oficina será aqui mesmo, neste local, nesta sexta e sábado, de 8 às 13 horas, tá? Eu acho que, só para contemplar, de 8 às 13. Na sexta também, sexta e sábado. Tá à tarde no site? Tá de manhã, né? É pela manhã, às 8 às 13. Aí, pessoal, alguém mais quer... Veja bem, é importante, olha só. A gente... Tá corrigido já, tá? Hã? É isso mesmo, isso mesmo. Pois não. Questão de organização justamente do calendário. Eu vi que a Zona Sul está no mesmo dia e no mesmo horário e sem local definido. E as outras regiões, a Norte teve antes da paralisação, vai ser retomada, vai ser novamente, porque está no site como se já houvesse acontecido. Então, eu estou informando para as pessoas olharem um calendário. E o calendário dá a entender que as outras regiões ou não vão ser contempladas ou já foram. Veja bem, nós tínhamos, lá naquele outro momento, em maio, abril, a gente tinha uma programação assim, era região norte, região leste, sul e oeste. Nós realizamos aquela que não foi anulada, ela aconteceu, temos os registros, está lá. Só que, dentro dessa retomada, a gente acha por bem voltar a fazer na região com essa configuração. E por que ficou... Como a gente já tinha feito uma, a gente preferiu continuar com a sequência e, no final, volta para a região norte. Só por isso. E a gente está... Veja bem, e aí eu peço um pouco a compreensão de todos. Nós temos... que pensar e organizar toda a logística para isso acontecer. O local da oficina é sempre uma coisa que nos dá um pouquinho de trabalho. Então, por isso que a gente não está anunciando com tanta antecedência, porque a gente ainda está fechando o local. A gente prefere ir avançando, à medida que a gente tiver confirmação do local, a gente publica. Agora, as datas já estão publicadas. A data o quê? As datas. Quais são as datas que está no site, tá? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá, então. Datas das oficinas por segmento de setor. Começando hoje, né, serão 4 terças-feiras seguidas, começando hoje. E na próxima, e aí, sempre de 8 às 14 horas, né? Dia 27 de agosto, tá, é hoje. 30 e 31 de agosto, como eu já anunciei, né? Aqui na Zona Leste, neste mesmo local, a oficina da região administrativa leste. Vamos passar agora. Não, são as 4 terças-feiras seguidas. Tá errado aqui, número 5, né? Não é 30 e 31 de agosto, é 3 e 4, não é isso?
6 e 7. Então está errado aqui, é verdade. Vamos corrigir agora. Obrigado, viu, querida? Obrigado. Isso. Mas já tem na... Isso aqui é agenda, é? É agenda? Está na agenda, né? Pronto, então olha só. 6 e 7, Zona Sul. Como eu já falou, nós estamos para fechar. Provavelmente será na OAB, em Candelária, tá? Estamos para confirmar com... Já mandamos a solicitação, já houve o contato informal, mas como tem que ser formalizado, a gente vai... Isso. Então, 6 e 7, Zona Sul. Depois nós teremos 13 e 14 na Zona Oeste e 20 e 21 na Zona Oeste, provavelmente Semuri também. Estamos aguardando também a confirmação, tá? Todos já foram mandados, estamos aguardando a oficial. E 20 e 21 retornaremos à Zona Norte. Também provavelmente no mesmo local da outra vez, lá na UERN, tá? Na João Medeiros. Vamos abrir para mais 2 pessoas, para que a gente possa ter as discussões de trabalho, né? Nos locais, junto com os coordenadores e com os facilitadores. Alguém mais quer... Pois não, querido, pode falar. Bem, bom dia a todas e todos. Meu nome é Marcos Antônio, eu sou coordenador do MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e já há 15 anos que a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui em Natal na luta pela moradia e pela reforma urbana. Então a gente acha muito importante esse momento, mas a gente tem que se ater mais ao plano diretor, porque eu vi alguns posicionamentos que estão mais para o Estatuto das Cidades, né? Então qual é a preocupação que eu tenho no momento? É que nós estamos atrasados enquanto a revisão do plano diretor. E tudo que os gestores tentam colocar às vésperas, quem mais sofre é a população mais carente. Com isso, eu queria pedir 2 esclarecimentos. O primeiro é se o dia de hoje vai ser deliberativo, porque foi falado, mas eu não compreendi direito, por falta de documentação para a gente poder analisar melhor também, poder opinar. E o segundo é para a expositora Caritana, porque ela colocou na fala dela o termo bordas. Se quando ela pensa em bordas, ela está se referindo à periferia da nossa cidade. Porque eu moro na periferia, eu não moro na borda de Natal, né? Então, se esse termo borda está se referindo à periferia, às vezes confunde. Porque nós não estamos falando só para os doutores, só para os empresários, nós estamos falando para a sociedade civil, que como o próprio plano diretor diz, que é uma forma de se pensar como devemos construir o município e fazer que ele funcione bem. E funcionar bem é ver que as grandes empresas é quem polui nossas cidades, entopem os nossos saneamentos pluviais, né? Saneamento básico. Então, é uma questão urgente a gente discutir a regularização fundiária que vai contemplar o que o rapaz diz, né? Porque nossa cidade e o nosso país, ele é quase 70% construído de forma irregular. Governos estaduais não têm escritura da terra, governos municipais não têm, por isso que os projetos, muitos deles não acontecem. Então nós queremos que a pauta pela reforma urbana seja reavaliado, que a regularização fundiária seja avaliada, porque nós queremos uma cidade para a gente, não para os ricos. Os ricos, eles só sugam todas as nossas terras. Então, quando a gente vê que é para uso coletivo de creches, escolas e hospitais e áreas ambientais, hoje vai ser debatido, o foco é das EPAs, porque eles estão querendo se apropriar das áreas de proteções, que não se pode construir espigões, que não se pode construir shopping center. É essas áreas que o empresariado da nossa cidade estão de olho e vão querer abocanhar agora nessa revisão do plano diretor. Obrigado a todos, que a gente tem um bom trabalho aqui hoje. Só para, viu, amigo? Começando pela última pergunta, é um termo técnico, tá certo? Que ela utilizou e nós temos que utilizar termos técnicos, tá? Não tem nada de discriminação, não. E em relação ao aspecto deliberativo, aqui como nós colocamos aqui, nós iremos dar contribuições, né, nos grupos de trabalho, lá embaixo, nas reuniões de trabalho lá embaixo, e essas contribuições irão para os grupos de trabalho sistematizarem, tá?
Então, vocês vão elencar, como você colocou aí, problemáticas, potencialidades. Nós vamos eleger 5 principais itens, né, como prioridade. E este conjunto, este produto oriundo desse processo de discussão em cada um dos 3 macrotemas é que vão alimentar, né, será um dos materiais que alimentarão os grupos de trabalho no processo de sistematização. Tá? E ressaltando, todo o material que foi apresentado aqui, né, ou melhor, como Caritana fez a referência, né, tirando alguns trabalhos científicos, mas todo o material já está disponível há um bom tempo no site. Parte deles desde 2017, outra parte agora em 2019. Né? O que nós fizemos foi um resumo, foi uma sistematização, né, para facilitar o diálogo técnico preliminar com a sociedade, tá certo? Então, este material, é por isso que ele é oriundo, nós bebemos da própria fonte da CEMURB, que já está no site há um bom tempo, tá certo? Só para ressaltar isso. Sim. Só do bairro onde eu moro, eu fiquei como facilitadora suplente. Excelente pergunta. Na verdade, nós temos que participar, assim, né, nós, né, temos não, mas é um direito e eu acredito que é muito importante que todos nós participemos de todos os atos públicos. Todas as audiências, as oficinas, né, independente da região administrativa, inclusive quando o projeto for também para a Câmara Municipal de Natal. Inclusive, eu vi que chegaram 2 vereadores, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, tá certo? Excelente, muito obrigado mesmo. Então, gente, vamos passar então para os nossos trabalhos. Eu estou inscrita ainda. Tem mais alguém? É só uma Desculpe, coisinha. Professora, pois não. Bom dia, eu sou Dulce, professora do Departamento de Arquitetura. Não, é mais sobre o material da oficina. Um conteúdo que se você já tiver apresentado, desculpa. Mas eu sinto falta do marco regulatório que rege o plano diretor, porque ele me dá a condição de eu pensar possibilidades e anseios. Eu tanto tenho ampliar minha condição de direitos, como eu também tenho alguns limites. Eu vou me dizer o quê? O plano diretor ele não está solto, ele está vinculado à Constituição Federal, à função social da... Aliás, ele só existe porque a Constituição disse que função social da propriedade tem que ser cumprida e é cumprida no plano diretor. Então, o marco maior do plano diretor, a maior função que ele tem é fazer cumprir função social da propriedade. Lá no marco da Constituição Federal. Abaixo vem quem que regulamenta o Estatuto da Cidade, que traz uma série de condicionantes. Por exemplo, o processo participativo que a gente está vivendo, ele tem que obedecer algumas regras que estão no Estatuto da Cidade. Não posso ter discussão de proposta que não tenha 15 dias, pelo menos antes. Tem um regimento, alguns princípios que estão no Estatuto da Cidade que orientam o município a organizar seu processo participativo. E se eu quiser ainda mais pegar, por exemplo, o eixo que a gente muito trabalha da moradia, nós estamos vinculados ao marco regulatório da Agenda Habitat, que é internacional, porque o Brasil é signatário. Então, União, Estados e municípios, através de seus instrumentos, tem que fazer cumprir com base nela. Temos a nova Agenda Urbana e a Agenda Habitat como marco maior. Esse marco regulatório, ele é condicionante para nós irmos para a oficina sabendo que nós temos que a função do plano diretor está em muito palpada nisso. Eu não posso sair desse marco, não é verdade? E isso eu acho que deveria ser colocado de uma forma bastante clara, assim, para orientar o trabalho da oficina, onde que nós estamos inseridos, tá certo? Porque ele é forte para a gente poder fundamentar as propostas. Se já tiver, eu peço desculpa, porque eu não vi no material. Nós estamos rigorosamente cumprindo o Estatuto das Cidades e o regimento interno, né, que foi aprovado em audiência pública. Isso. Quem vai participar é que precisa saber. Não estou questionando que não está orientado, não, Tiago. Tá? Não, então eu estou só reforçando. Agora, nós precisamos, todo mundo que vai participar de todas as oficinas, precisam conhecer isso, porque ela é fundamento para você pensar possibilidades e anseios. Eu tanto tenho muitos horizontes, como eu tenho limites, porque eu tenho
que fazer cumprir esse marco regulatório, tá certo? Só para a gente poder também acompanhar. Perfeito, a Prefeitura está seguindo. Perfeito. E essa leitura técnica preliminar que nós entendemos, né, enquanto coordenação técnica, enquanto equipe técnica, foi o material que nós apresentamos. Não sei se a senhora chegou desde o do início. Acho que sim, né? Aham. Eu cheguei e você já tinha apresentado. O que eu quero dizer assim, que desde que eu venho participando, no conteúdo, eu reitero, não estou dizendo que você não tem, eu quero dizer que para a gente poder produzir um material, que isso seja mais claro para quem vai participar das oficinas, todos os segmentos, serem capazes de entender que o plano, essa vinculação e os fundamentos desse marco jurídico para o que nós vamos estar decidindo e discutindo, está entendendo, Tiago? Se tiver, a gente já pode melhorar, de tornar uma coisa mais clara para todo mundo, está entendendo? Porque a gente vai ter as oficinas, né, e uma caminhada aí de discussão, tá certo? Sugestão aceita, beleza, professora. Vamos encerrar com ela aqui, tá? Então, não, espera o microfone, porque está sendo gravado, é importante ficar o registro. Bom dia, é só um pedido, na verdade, uma observação a respeito da divulgação dessas oficinas, porque essa de hoje eu acredito que a CEMURB divulgou ontem e no site da CEMURB e acabou que não foi nem para o site da Prefeitura, enfim, e a gente queria pedir que ampliasse em todos os meios de comunicação que vocês conseguirem, que vocês entenderem essas oficinas, porque a gente acredita que hoje está bem cheio, mas foi um esforço das entidades, né, e das comunidades que divulgaram isso. Então, quanto mais antecedência vocês puderem divulgar, a gente agradece para poder encher mais o... Perfeito. Só ressaltando, né, que nós já falamos aqui no início, né, nós entramos em contato com 208 instituições, fizemos a divulgação em jornais locais, em rádio, fizemos o núcleo gestor, que é, né, a entidade para garantir a efetiva participação popular, trabalhou também essa divulgação e, inclusive, houve realmente a homologação, inclusive, da metodologia de divulgação, né? Nós já viemos para cá com isso homologado, eu até citei isso no início. Pois não. Vamos encerrar com ele e aí a gente vai para nossas reuniões de trabalho no primeiro andar, tá? Oi, bom dia. Meu nome é Luciano Falcão, sou advogado popular e eu queria fazer aqui uma ressalva com relação à comunicação. Foi colocada aqui pela colega, muito bem colocada, e queria chamar a atenção do ponto de vista técnico, tá? O regimento interno, ele fala no artigo 7º, né, que será aplicada a resolução 25 de 2005, né? E aí a gente se depara com uma situação, o acesso à informação e o prazo de 15 dias de antecedência. A resolução 5 de 2005, ela fala que as informações relativas ao plano diretor, ela deve ser veiculada por meio de comunicação social em massa, tá? Essa é a expressão que tem na resolução. E até então a gente só está se deparando com informação do plano diretor no site da CEMURB de forma muito distorcida. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem acesso à informação e o prazo, e estou falando disso de questão técnica, regimento interno e a resolução 5 de 25 de 2005. Se nós não tivermos acesso com antecedência à aplicação da lei, garantia de participação, o processo vai ser desvirtuado, vai haver uma ingerência, a gente não vai ter condições de dialogar, de debater, a gente precisa estudar, se preparar para chegar aqui para poder fazer as nossas devidas contribuições. E se a gente recebe um e-mail no dia anterior para participar, isso distorce completamente a nossa participação. Então, eu gostaria de chamar a atenção que, se não houver o cumprimento do regimento interno e da legislação que garante a participação, o processo vai estar viciado. O processo vai estar viciado e ele vai ser tendencioso. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto. Ou cumpre a questão da legislação. E aqui não é uma questão pessoal minha, não. O fundamento está todo aqui. É o artigo 7º, tá? É o artigo 7º do regimento interno que foi aprovado com a resolução 25 de 2005. Tá? Então, gostaria que isso fosse respeitado, porque senão o direito de participação vai ser matado de morte matada mesmo.
Isso. Nós vamos... Neto, é o mesmo assunto, Então, beleza, eu vou responder agora o assunto, viu? Primeiro, né, vamos só para a gente finalizar e nós irmos para as nossas reuniões de trabalho. Qualquer inconstitucionalidade, qualquer descumprimento, né, normativo que alguém assim entender, nós temos uma instância superior que é responsável por recepcionar essas denúncias, né, e que está fiscalizando todo o processo, que é o núcleo gestor, tá certo? Então, esse não vamos dizer assim, a gente vai, inclusive, levar o núcleo gestor essas questões. Segundo, a nossa divulgação, nós submetemos a este núcleo gestor. Mostramos a eles toda a metodologia, todos os contatos, como foram feitos os contatos, os meios de veiculação, e foi homologado pelo núcleo gestor. Eu já tinha colocado isso aqui desde o início. Terceiro, nós estamos tendo em toda a revisão deste plano diretor recordes em cima de recordes de participação popular e de instituições. Nós tivemos, por exemplo, no plano diretor passado, fazendo parte dos grupos de trabalho, que se voluntarizaram para isso, em torno de 60 pessoas. Dessa vez nós tivemos 533 pessoas. Nós tivemos quase 1000% de aumento em relação aos grupos de trabalho inscritas, né? Nós tivemos a audiência no Instituto Federal, que contou com mais de 500 pessoas e 58 instituições representadas, no dia 21 de fevereiro deste ano. Foi um recorde de todos os tempos, desde 84, em discussões sobre revisão de plano diretor de Natal. O processo ele é extremamente transparente. Nós estamos fazendo, além da divulgação no site agora, no Diário Oficial do Município. Quem tiver, né, qualquer questionamento, né, justifique, é um direito, eu acho que é importantíssimo. Nós temos essa preocupação e encaminho para a instância que vai poder julgar esta situação, tá? É sobre este mesmo assunto, querido? Pois não. Então é o seguinte, como o órgão público tem a mídia à sua disposição, televisão, rádio, internet, por que não se preparou para isso? Apenas simplesmente pegou, colocou um conteúdo que dificilmente a maioria das pessoas tem acesso, para dificultar a discussão, para a melhoria do plano diretor. Eu acho que a população, hoje em si, precisa de um esclarecimento maior, não somente nessa questão da discussão aqui dentro desse setor, mas também dentro dos próprios bairros, que, ora, está chegando tarde demais. Existe um velho ditado, depois que o leite derrama, ninguém consegue pegar mais o leite. Então está havendo uma questão equivocada. Eu gostaria de pedir simplesmente à prefeitura e os órgãos competentes, como a CEMURB, para que pudesse usar de consciência e trabalhar honestamente com toda a estrutura de Natal. Muito obrigado. Eu queria dar só uma palavrinha, o seguinte, que todas essas observações, todos esses questionamentos, eles estão sendo anotados. Na medida do possível, nós faremos o maior esforço para atender, para corrigir, para ajustar alguma coisa que não esteja caminhando bem, certo? Isso é um compromisso da equipe de enveredar todos os esforços para cumprir.
e esclarecer o seguinte: esse momento de hoje não é o último que esses participantes terão para se pronunciar. Isso é um processo que está começando. Essas discussões terão outros momentos de participação. Vocês não vão esgotar todas as possibilidades de participação hoje, né? Nós teremos uma oficina daqui a 2 dias. Então, daqui até lá, o que é que dá para a equipe ajustar para atender o que está sendo esperado? Nós vamos fazer, nós não temos interesse nenhum em desviar o rumo certo do processo. Apenas eu solicito, mais uma vez, a compreensão nesse sentido. Nós não somos perfeitos, estamos tentando acertar. E vamos fazendo os ajustes, certo? A participação de vocês não se esgota hoje. Então, esse segundo momento que eu considero o mais importante da oficina, que é a participação livre, eu convido a todos para um breve coffee break e, em seguida, a gente se... Eu queria fazer só um último comentário. Certo. Que tem a ver justamente com o que você está colocando aí, né? Esse não é o último momento. A gente vai ter um momento daqui a... Aqui, pessoal. Gente, por favor. A gente vai ter um momento daqui a 2 dias. Veja que para a gente, enquanto técnico, para profissionais de arquitetura do planejamento urbano, conseguir digerir todas essas informações, e aquilo que eu estava falando no início, entender, correlacionar, interpretar esses dados já é um pouco complicado. Imagine se a gente inunda de informações técnicas uma população que não está acostumada aos termos técnicos, que não tem o hábito de conviver com esse tipo de questionamento, né? Eles conseguem entender a vida prática, aquilo que eles conhecem do dia a dia, né? E que precisa ser respeitado também. Mas a gente tem 2 dias para maturar todas essas informações que estão sendo colocadas em uma discussão que vai começar hoje, daqui a 2 dias a gente volta, né? Então, é preciso que a própria linguagem que a gente utilize seja acessível, e quando a população diz, olha, não está chegando, não é necessariamente que não chega a informação até chega, mas não dá tempo de se compreender a informação para que isso possa ser discutido. Então, são os prazos. Então, em relação àquele primeiro processo, que foi suspenso, né, em maio, a gente até conseguiu deixar um pouco mais elástico, mas é elástico o suficiente para que a população consiga compreender, se apropriar desses dados e consiga realmente fazer uma discussão de modo a interpretar todos esses dados que são técnicos. Então, a preocupação que eu tenho agora em ver isso é realmente, a gente tem prazo para isso, porque é tudo muito rápido, é tudo muito... Né, a gente tem que resolver hoje, daqui a 2 dias a gente volta, e a gente volta aos mesmos dados, mas quanto tempo é necessário para que a população de Natal como um todo consiga interpretar, se apropriar desses dados, e transformar isso em política pública. Em política pública que consiga equalizar esses conflitos. Cidade é conflito, é isso. É muito legal acontecer esses conflitos. Mas esses conflitos precisam ser trabalhados à medida em que as pessoas vão se apropriando dos dados, à medida em que esses dados são apropriados por essas populações. E eu tenho preocupação em perceber que talvez isso não seja suficiente. A gente precisa de mais tempo para isso, né? Então, vamos para o nosso coffee break, e no primeiro andar você dirige para um dos macrotemas, tá? Eu acho que já foi explicado como é que, tanto na semana passada como agora no início, né, nessa reunião, como é que a gente vai conduzir os trabalhos. Enfim, o objetivo é que a gente consiga, dentro dessa oficina, né, dentro do nosso macrotema, fazer um debate das potencialidades do município relacionadas a esse macrotema da gente, tá? Que é o marco de zoneamento e ocupação do solo, e também de problemas. E a partir daí, que a gente consiga formular 5 propostas consideradas prioritárias para a gente levar para os grupos de trabalho. Então, eu até tinha falado para a Thiago deixar bem claro que a oficina é propositiva, ela não é deliberativa. Então, as propostas, aquilo que, se a gente conseguir formular 5 propostas, essas propostas vão
ser discutidas nas reuniões do grupo de trabalho para tentar traduzi-las no projeto de lei da revisão do plano diretor. Então, no nosso grupo 1, a gente aborda o macrozoneamento e a ocupação do solo. As áreas que vão ser discutidas aqui são áreas especiais de interesse social, né, que são áreas dentro da cidade onde predomina habitações com famílias de até 3 salários mínimos, né? E já existem áreas marcadas assim na cidade. Áreas de risco são áreas que podem ocorrer algum problema de natureza, tipo o quê? Como é que eu posso explicar? Um alagamento. É uma área que fica embaixo de instalações elétricas de alta tensão, e ali seria uma área de risco para alguém habitar naquele lugar, né? E entre outras. Área de controle de gabarito. Na nossa cidade nós temos, por exemplo, próximo ao Parque das Dunas, um controle de gabarito em função de que a cidade possa ter a visão do Parque das Dunas. Então são áreas que têm alguma peculiaridade. Chegou um mapa que marca algumas áreas especiais, né? Como o Caritano explicou lá em cima, não existe uma área de controle de gabarito como é dito para a Zona Norte. Na Zona Norte o gabarito é de 60 metros do jeito que é na Zona Sul. Né? A questão é que lá é área não adequada, então só pode construir 1.2. Não tem um controle de gabarito diferente dos outros. Assim, na metodologia, sugere que se divida em 5 pessoas, rodas de 5 pessoas cada. Aí vocês ficam à vontade para... Aí no final é isso. O objetivo da gente é listar aqui. Vocês tinham alguma afinidade? Nós somos 16 pessoas e são 6 temas. A gente tem que definir essa divisão ou juntar 2 em 2. Porque não dá para fazer 5 pessoas por cada um, não. Então, como é que vocês querem? São 4 computadores, então divide em 4 grupos. Então, vamos juntar aqui em roda. Quem quer discutir sobre turismo de gestão da orla, fica aqui. Próximo de Liliana. Quem quer discutir sobre organização econômica, produção de só pega uma questão de viola, eu sou subtema muito próximo. Então já se reúne em roda, pode ser aqui.